Muito bem, iniciando mais uma gravação, a próxima parte do nosso estágio, que se refere-se aos processos de gestão escolar e as nos vídeos anteriores vimos as definições de, do, de gestão escolar e os conceitos de administração geral e administração empresarial. E vimos também como há paralelos dentro da administração em todos estes aspectos que culminam junto à gestão escolar. Agora vamos para uma situação pouco mais prática, que refere-se aos determinantes socioeconômicos, ou seja, os fatores de sociedade por parte dos alunos e dos pais que influenciam na vida da execução e da gestão escolar. É importante uma, a, a parte burocrática que é exercida pelo Estado. Enfim, como sempre, vamos ler alguns trechos, deixarei a fonte e em seguida faremos breves comentários sobre como isso se adequa à situação como um todo. Bom, primeiramente, dizer que eu utilizei como fonte para este tópico o trabalho da Mônica de Andrade Modesto e do Henrique Schmitz, da Universidade Federal de Alagoas, onde eles, num artigo, falam sobre os determinantes da participação da sociedade civil na gestão escolar, ou uma discussão dos pontos de vista da gestão e da comunidade. O link do artigo encontra-se logo abaixo, destacado em vermelho. Portanto, antes de entrar diretamente no conteúdo, deixar claro o seguinte: este trabalho da Mônica e do Reik refere-se à participação da sociedade civil na gestão escolar. De fato, a participação das pessoas no que tange a uma gestão escolar, na vida dos alunos, na vida e no acompanhamento do desenvolvimento do conteúdo e do currículo, é importante. No entanto, nós vamos nos focar aqui nas questões socioeconômicas. Eles falam também sobre isso, mas eles passam de uma maneira um pouco marginal, porque o foco deles é a participação civil. Como o meu foco é a relação socioeconômica, eu me darei maior atenção a este aspecto, mas também deixando sempre claro que eu utilizo como base este trabalho. Primeiro, eles iniciam falando sobre os condicionantes da participação. Diz: o que delinea a participação da sociedade civil na instituição escolar são os fatores condicionantes que podem ser internos ou externos à escola. Segundo Paro, que é um autor que eles citam, os fatores internos são os condicionantes materiais ou as condições de trabalho da escola. Os condicionantes institucionais, os condicionantes políticos sociais e os condicionantes ideológicos. Já os condicionantes externos são as condições de vida da comunidade, os condicionantes culturais ou a visão da população sobre a escola e sobre a participação e os mecanismos coletivos de participação. Bom, vamos passar brevemente sobre os condicionantes internos que eles elencam. São os condicionantes materiais ou as condições de trabalho da escola. De fato, quando nós pensamos a gestão escolar, vimos que lidar com uma administração dos meios materiais, de pessoas, de recursos, é algo fundamental para que a própria gestão escolar possa existir. Em condições materiais, eu dei o exemplo da falta de água, como
numa ocasião, eu fui dispensado para casa mais cedo, justamente porque na escola não havia água. Isso é importante destacar porque é uma condição material que refere-se ao funcionamento da escola, a qual pode, em um determinado momento ou situação, vir a impedir o funcionamento da instituição. Isso é particularmente importante de se ter em mente, porque nem sempre pode ser uma culpa dos pais o funcionamento ou a falta de funcionamento adequado de uma escola ou do aproveitamento do aluno. Isso pode ocorrer em situações específicas em função da própria escola. É claro que isso não quer dizer que o que ocorre em algumas situações é por causa da escola. Há outras situações que têm como condicionantes fatores diversos. Esses outros fatores podem vir a ser outros fatores de impacto. Fatores tais que trarão como impacto na vida dos alunos e estão destacados a seguir como fatores externos à participação da sociedade civil. Mas enfim, continuando em relação aos fatores internos. Condicionantes institucionais. Bom, voltando aqui, no vídeo anterior eu falei sobre a condição legal das escolas. Não é tudo que a escola quer fazer que a escola pode fazer. Há um condicionante institucional, que é a questão da legalidade. O que a escola faz, ou o que a escola deixa de fazer, deve estar amparado sob um arcabouço jurídico legal que a permita fazer isto. É claro que, por instituição, também pode-se entender a estrutura da escola ou a estrutura da situação onde ela esteja inserida, além da questão que envolve tanto uma questão de recursos quanto uma questão propriamente dita de administração. Então, uma boa administração pode ser também um condicionante institucional, mas, a meu ver, isso aqui tem muito mais impacto, levando em consideração a relação entre a escola e o Estado, tanto por um caráter legislativo quanto pelo caráter jurídico. A relação das escolas, principalmente as escolas públicas, com o poder executivo municipal, ele é praticamente simbiótico e precisa ser assim, justamente porque a escola municipal ela existe praticamente que em função do município. E uma vez que ela exista em função do município, a escola ela precisa estar atento a esses condicionantes institucionais. É claro que essa é uma questão muito mais administrativa para a direção da escola, mas que sim pode e por vários momentos traz interferências sobre a condução da escola ou das matérias que se espera que sejam postas na grade curricular. Por seguinte, temos os condicionantes políticos sociais e os condicionantes ideológicos. Esses são condicionantes um pouco mais complicados de se lidar, mas que também são importantes. Ora, a escola, compreendendo a escola como sendo uma instituição pública de caráter de Estado, isso é, que não serve a um governo ou a uma linha ideológica, mas sim a toda a sociedade, e, portanto, algo permanente, pensar em uma ideia de interferência política ou social
pode parecer para alguns problemática, mas ao meu ver é perfeitamente razoável. Tendo em mente que, por exemplo, a escola ela está inserida num tempo e num espaço, pode ser que ocorra, não estou afirmando que necessariamente acontece, mas pode ser que aconteça de alguns conteúdos virem a ter, por uma questão política ou ideológica, um privilégio sobre outros. Por muito tempo se falou, e aliás ainda se fala, sobre uma suposta doutrinação esquerdista nas escolas. Ora, fica complicado dizer que não tem quando você observa professores claramente fazendo campanha política na sala de aula. Há vídeos sobre isso. Agora, isso não significa que isto seja algo institucional e generalizado. São questões pontuais que devem ser lidadas caso a caso pela gestão de cada escola. Mas sim, estes são condicionantes que podem vir a impedir ou a privilegiar determinada linha política ideológica. Agora, um outro exemplo em relação a isso são as chamadas escolas militares. As escolas militares são escolas como qualquer outra. Então, há uma gestão escolar, professores. Entretanto, as escolas militares que ganharam força agora na gestão política do presidente Bolsonaro, elas têm um fator a mais que colabora para a gestão institucional da escola, que é a presença de policiais militares ou de militares da ativa ou reserva na elaboração e aplicação dos currículos. Por vezes, nas escolas militares, há uma hierarquização dos alunos. Os alunos, assim como num quartel, respondem uns aos outros de acordo com patentes. Este é um modelo que recebe muitas críticas, mas que serve em alguns pontos para lidar com um problema que é recorrente nas salas de aula, que é a indisciplina. Talvez não seja a melhor abordagem. De fato, você criar uma hierarquia onde o aluno responde ao outro, ao invés de manter, por mais que seja uma colaboração mútua, a hierarquia padrão escolar, onde os alunos respondem aos professores, que por sua vez, em uma gestão colaborativa, atuam em conjunto com a direção da escola. Agora, também não pode se dizer que isso escapa da questão político-social, pois claramente essas escolas militares não teriam o destaque que estão tendo neste governo se fosse noutro momento sob outro governo. Portanto, há sim essa questão da político-social, caramba, quase não sai. Portanto, de fato, existe essa questão político-social e alguns condicionantes ideológicos no que tange à escola. Ainda sobre as escolas militares, há um aspecto que eu não mencionei, mas eu me referi em vídeos passados, que é o uso do uniforme. Eles utilizam o uniforme até pela valorização hierárquica. É claro que os vários pais acham maravilhoso, afinal os filhos estão, por assim dizer, na linha. Mas também não deixa de ser tanto uma definição de integridade que vai escola para escola. E neste ponto está perfeitamente de acordo com a gestão escolar, quanto como um condicionante político, social e ideológico. Bom, mas esses são condicionantes internos, são questões que referem-se à escola. O que eu vou me referir agora são em relação aos condicionantes externos, que são sobre os pais e a vida de comunidade.
Refere-se aqui que os condicionantes da comunidade. Condição de vida da comunidade. Ora, eu já me referi algumas vezes aqui que nenhuma escola existe isenta de tempo e espaço. A escola, ela existe num local presente num determinado momento. E o entorno dela, isto é, a comunidade onde ela está inserida, possui influência sobre a escola. Agora, o que não foi essa condição da comunidade escolar tem também influência sobre a própria comunidade em relação à escola. A comunidade, de fato, ela afeta a escola, mas ela afeta também a si mesma. Uma comunidade que possua boas condições de infraestrutura, como estradas asfaltadas, coleta de esgoto, coleta de lixo, que possua posto de saúde próximo, supermercados, semáforos, é uma escola que possui uma acessibilidade boa, e uma acessibilidade que permite que os alunos e os participantes possam vir a participar do ambiente escolar. Agora, uma escola que não possui nenhum desses fatores, ou que possui marginalmente um ou outro, é uma escola que tem, sim, dificuldades para que os alunos consigam chegar. E esse é um dos problemas que nós encontramos ainda em diferentes escolas no Brasil. Não é difícil encontrar reportagens que falem sobre escolas no Nordeste, mais precisamente no Maranhão, que falem de alunos que precisam andar quilômetros para chegar à escola, outros que precisam atravessar rios da Amazônia, ou outros ainda que precisam andar um trecho para que então consigam acesso a um ônibus que as levem à escola. Ora, todos esses são condicionantes de comunidade. Mesmo que se pense que o aluno, ele, por estar longe, por exemplo, 2, 3, alguns casos 10 quilômetros em relação à escola, ele faz parte de uma, ele não faz, ou melhor, a comunidade que ele faz parte não está diretamente ligada à escola, a meu ver, isso é falso. Por quê? Não é porque o aluno está longe que ele está à margem da escola. Porque o que define uma comunidade, a meu ver, uma comunidade escolar, não é a distância, e sim a oferta. Se há uma escola próxima de um aluno, a mais próxima que ele, está próxima a 200 metros, e a outra próxima 2 quilômetros, este aluno, obviamente, faz parte da comunidade escolar dessa escola de 200 metros. Claro que nada o impede de participar da outra escola, mas a meu ver, claro que a comunidade a escola que ele pertence é a de 200 metros e não a escola a 2 quilômetros. Agora, se existe apenas uma escola, apenas uma escola a 10 quilômetros do aluno, este aluno faz parte dessa escola. Não há nem o que se argumentar, pois se houvesse outra escola perto, este aluno iria até lá. Esse é um condicionante externo à escola, pois é um condicionante de vida das pessoas. E este condicionante de vida das pessoas não só pode vir a impedir o acesso do aluno à escola, como também pode vir a atrapalhar que os alunos cheguem à escola
e consigam ter acesso à própria educação. Então, em alguns casos, pode-se pensar que não é culpa da escola. Neste caso, de fato, é estar na escola. Mas também não pode-se dizer necessariamente que é culpa dos alunos, pois os alunos simplesmente não têm como chegar até a escola. Este é um caso de estrutura. Pode-se falar, por exemplo, que é ou seria a culpa do Estado que não fornece estradas. Mas aí também é algo a se discutir de qual Estado se refere. Ao Estado municipal, ou estadual ou federal. Porque dependendo da esfera com a qual se lide, é praticamente impossível que isso seja resolvido. Enfim, isto lidado sobre os condicionantes da vida da comunidade, vamos ver os condicionantes culturais. Beleza. Os condicionantes culturais é um pouco mais subjetivo, porque é preciso levar em consideração o local em que a escola está inserida e, por consequente, a cultura onde essas escolas estão inseridas. Bom, ora, é praticamente fato que uma escola no Rio Grande do Sul terá uma cultura diferente de uma escola do Rio Grande do Norte. Eu vou colocar como um fator, embora não seja necessariamente isto, a questão do sotaque. São dois estados brasileiros que encontram-se a 4.000 quilômetros de distância um do outro. E os dois têm praticamente o mesmo nome, mas são extremamente diferentes. Esse é um fator que pode ter influência sobre a escola, pois sobre a questão linguística, que sim faz parte da cultura, algumas palavras no Rio Grande do Sul podem ter significado diferente de outras palavras no Rio Grande do Norte. Não significa dizer que é externa, não terá impacto na escola. Tem, mas é uma questão de sociedade, de cultura. Fora isso, há também outros fatores. Por exemplo, uma determinada comunidade pode ser extremamente religiosa para uma religião específica. Outra já pode ser mais liberal, outra já pode ser fundamentalista. Enfim, é uma coisa que deve ser levada em consideração. Acho que é no Paraná. Se não for no Paraná, é no Rio Grande do Sul. Não, Rio Grande não, Santa Catarina. Há uma comunidade chamada Pomeranes. É uma comunidade que tem forte influência germânica. E eles vivem como se estivessem na Alemanha do início do século XX. Esse é um fator cultural que vai influenciar o estilo de vida dessas pessoas e traz um forte impacto na vida das pessoas. Depois eles também falam sobre a visão da população sobre a escola e sobre a participação e os mecanismos coletivos de participação. Esses três condicionantes, eles já escapam do ponto que eu quero me referir, que é os condicionantes socioeconômicos. Os condicionantes socioeconômicos entrariam nas condições de vida da comunidade. Nós vamos observar isso um pouco melhor nos próximos slides, mas é importante destacar que tanto a participação quanto esses determinantes influenciam na vida escolar das pessoas. Agora, uma participação do Paro, que é o autor que a Mônica e o Reiki citaram anteriormente.
Na medida em que se conseguir a participação de todos os setores da escola, educadores, alunos, funcionários e pais, nas decisões sobre seus objetivos e seu funcionamento, haverá melhores condições para pressionar os escalões superiores a adotar a escola de autonomia de recursos. A esse respeito, vejo no Conselho da Escola uma potencialidade a ser explorada. Esse é um instrumento que existe e precisa ser aperfeiçoado com vistas a que se torne o embrião de uma verdadeira gestão colegiada, articulada com os interesses populares da escola. Hoje, quando o diretor reivindica, é fácil dizer-lhe não. Tornar-se-á muito difícil de dizer não, entretanto, quando a reivindicação não for de uma pessoa, mas de um grupo, que represente outros grupos e que esteja instrumentalizado pela conscientização que sua própria organização propicia. Vamos lá. Os determinantes socioeconômicos. Um determinante socioeconômico que influencia na gestão escolar é a questão dos recursos. O Paro aqui ele fala sobre a gestão de recursos financeiros da escola. Ora, sem dinheiro não tem escola. Eu acredito que isso é um fato praticamente universal. A escola ela precisa de dinheiro para existir. Sem dinheiro não tem como existir escola. Então ele fala o seguinte sobre, lembrando que o trabalho original fala sobre a participação da sociedade civil. Que no momento em que a participação de todos os setores da escola, observe que o uso da palavra setores, basicamente ele coloca cada grupo que compõe a escola como um setor que pode ter a sua autonomia, por isso as suas reivindicações. Então são os educadores. Educadores serão tanto os professores quanto os gestores, alunos, funcionários. Os funcionários são os funcionários principalmente de manutenção. E os pais. Observe que esses quatro grupos que estão diretamente relacionados uns com os outros também podem ser grupos autônomos e distintos. Educadores e alunos são grupos diferentes. Estão relacionados, de fato, mas são grupos diferentes. Um grupo é composto por maiores de idade responsáveis, outro grupo é composto por menores de idade inimputáveis. Outro grupo de funcionários são os responsáveis por manter a estrutura da instituição para que esta possa vir a conseguir manter a escola funcionando. Portanto, estes três grupos estão intimamente ligados ao prédio da escola. E por fim temos o último grupo, que é o grupo dos pais. Este já é um grupo um pouco complicado de se lidar, porque é um grupo extremamente heterogêneo. Não são todos os pais que participam, e dos que participam às vezes sob maneira limitada. Essa limitação na participação desses grupos de pessoas pode trazer algumas influências, mas também estão intimamente ligados aos dois primeiros grupos, alunos e educadores. Portanto, voltando no ponto que ele lida, a participação desses grupos de forma conjunta sobre os objetivos e o funcionamento da escola pode pressionar os escalões superiores a dar à escola uma autonomia de recursos. Como nós já dissemos antes, uma escola ela responde a alguém. Esse alguém é o Estado. E dentro do Estado existe sim os escalões, porque o Estado ele tem a sua burocracia, e por ter a sua burocracia é necessário que tenha a sua hierarquia,
Portanto, enfim, tendo essa hierarquia, um grupo de pessoas em sintonia, com um objetivo já específico, poderia vir a pressionar a escola a ter uma autonomia de recursos. Autonomia de recursos não significa a escola fazer o que quiser. Significa a escola ter condições de fazer o que lhe é estipulado. Porque esse também é um problema presente da gestão escolar. Às vezes ter que escolher o que fazer. Existe um monte de coisas que podem ser feitas, mas não é porque há muito que pode ser feito que este muito de fato será feito. E por que disso? Porque muitas escolas possuem limitações sobre o seu orçamento. O orçamento ele é tão fechado que, por vezes, para a escola poder fazer algo novo, deve ter que em detrimento. Por exemplo, a maior parte das escolas do Brasil não possuem grupos de teatro. É muito comum a gente ver em filmes, principalmente filmes adolescentes americanos, que toda escola americana possui um grupo de teatro, um grupo de futebol americano, com um campo imenso. Possui também alguns grupos de natação, clubes. Bom, tudo isso é bom. É realmente muito bom. Mas são coisas que não podem ser realizadas no Brasil justamente dada a limitação de recursos. Em alguns casos, essa limitação estará pela própria área. Existem escolas que não têm quadra coberta. E para cobrir uma quadra é custoso. Então, querendo ou não, esse é um condicionante social que pode vir a ter impacto econômico na autonomia da escola. Pois veja, e depois, mais à frente ele fala sobre que é fácil dizer ao diretor de uma escola não. Porque realmente é fácil falar a uma pessoa não. Ou ao diretor de uma escola fazer com que se perca na burocracia estatal. Afinal, vamos lembrar, o Estado, ele prescinde hierarquia. Nenhum diretor vai chegar ao prefeito da cidade, para as escolas municipais, e dizer, eu preciso de mais recursos. Não, simplesmente não é este o caminho. Primeiro deve a diretoria de ensino, depois a secretaria municipal, para depois, se conseguir, chegar ao prefeito ou aos legisladores, aos vereadores, para conseguir mais recursos, para poder realizar, por exemplo, a cobertura de uma quadra. Esse é um processo muito longo e que frequentemente o diretor é recebido com um não. Esse não ele pode ser sonoro, isso é alguém dizer não, ou pode ser mais velado, pode se perder na burocracia estatal tempos e tempos até que aconteça. Agora, fica mais difícil cuidando com você. Se tiver, por exemplo, uns 30 pais enchendo o saco, a coisa muda. Nós sabemos por experiência recente no Brasil, na verdade é por uma experiência mais antiga até, de que pode-se conseguir coisas mobilizando pessoas. Só que esse tipo de mobilização leva tempo, demanda muita
participação e demanda também muitos recursos que devem ser empregados. Agora, como é que os pais vão lidar com recursos se a escola não tem recursos? Terá que ser uns recursos voluntários. Aí é que traz vem diversos outros problemas relacionados à própria gestão. Problemas esses que vão acabar influenciando a própria escola, às vezes numa espiral, infelizmente, de decadência. Mas sobre isso, tem também o outro ponto que o Paro destacou aqui, que eu acho importante trazermos para a discussão, que é o do conselho escolar. Bom, nós vamos entrar sobre de gestão escolar, que estão ligados à gestão pedagógica. Mas ao conselho escolar é um desses. Mas é um ponto interessante que vamos voltar mais à frente. A ausência dos pais e responsáveis não pode ser simplesmente interpretada como desinteresse. Uma pesquisa realizada na Bahia mostrou que eles se preocupam sim com a qualidade de ensino, porém seu aparente comodismo deve-se à crença de que a sua participação não seria bem-vinda ou de nada adiantaria. Contudo, o estudo realizado nas escolas baianas no ano de 2005 confirma que os pais ou responsáveis com nível socioeconômico mais baixo são menos críticos a respeito da escola e do corpo docente em relação àqueles com nível socioeconômico mais alto. Por isso, Gove, outro autor, conclui que ainda não há motivos para acreditar que uma influência positiva da participação dos pais e responsáveis levaria a um melhor rendimento dos filhos. Bom, enfim, vamos lá. Bom, lembrando que o tema principal deste estudo é sobre a participação da sociedade civil. Mas é interessante destacar que há alguns pontos interessantes aqui. Os pais com nível socioeconômico mais baixo, eles são menos críticos a respeito da escola do corpo docente. Significa que pessoas com um nível de socioeconômico mais alto são mais críticos. Portanto, são pessoas que acompanham mais. A criticidade se dá justamente por acompanhar, por se dar um fator de melhor ou pior, de ter uma ideia do que deveria ser ensinado e de como deveria ser ensinado. Bom, uma razão do que isso pode nos trazer é que uma situação econômica de uma família pode influenciar no desempenho dos alunos. Embora o Gove diga que ainda não existe motivo para acreditar que exista uma influência positiva da participação, eu acredito que sim. Afinal, essa última frase, que ainda não há motivo para acreditar de influência positiva, notadamente contraria a primeira frase, que é em relação a criticidade dos pais menos favorecidos economicamente sobre os pais mais favorecidos economicamente sobre a educação dos filhos. Como é que a gente pode observar algo assim? Ora, a gente pode observar, houve uma pesquisa, mas podemos observar na prática através da existência de escolas particulares. As escolas particulares, elas possuem o mesmo rigor de contratação, geralmente,
que as escolas públicas. Por quê? A escola pública, ela contrata com base em concurso público. No concurso público não passou, é porque não sabe. Então, se passou é porque a pessoa está qualificada. Por outro lado, a escola particular, ela faz uma entrevista em contrato com qualquer outra instituição ou empresa. Porque lembrar que uma escola particular é também uma empresa. Mas, então, pode-se dizer que há um rigor tanto da escola pública quanto da escola particular para a contratação de professores. O que diferencia é o método empregado para diferenciar este rigor. Só que é o seguinte, é um fato de que os pais com melhor condição econômica preferem matricular os filhos em escolas particulares, porque na visão deles, essas escolas possuem um ensino melhor. O que é em parte verdade e em parte mentira. A parte que é verdade disto é de fato há um acompanhamento por a parte desses pais maior da escola e um controle maior por parte da direção sobre o que se deve ser ensinado de acordo com a vontade destes pais. O que não é a vontade deles, por outro lado, não significa contratar necessariamente com os objetivos gerais elencados pelo Estado. Por exemplo, no Estado, preciso lembrar que é o seguinte, independente de ser uma escola pública ou privada, toda escola ela deve obedecer à lei de diretrizes de base da educação. Essa lei ela fala basicamente tudo que deve ser ensinado. Porém, como nós já falamos em vídeos anteriores, é muita coisa e há situações que são selecionadas para serem ensinadas e outras que são passadas de forma marginal, justamente por uma questão de falta de tempo e de recursos. Já nas escolas particulares ocorre a mesma coisa, só que ao passo, por exemplo, que na escola pública há fatores de maior influência do Estado, às vezes pela Secretaria de Educação Estadual ou pela Secretaria de Educação Municipal. Na escola particular, esses fatores que vão ter maior influência são com base na experiência e na expectativa dos pais. Isso pode vir a trazer a sensação de um ensino melhor, que não necessariamente significa um ensino melhor, porque conceitualmente falando, o conteúdo passado de uma escola privada e o conteúdo passado de uma escola pública é o mesmo. Entretanto, a participação destes em relação ao conteúdo é maior e ela é mais crítica. Portanto, o que significa que eles participam mais e dão mais atenção a essa situação. Só que isso só acontece graças ao determinante socioeconômico. Pense o seguinte, você só dá tempo a algo se você tiver este tempo. Os pais que lidam com o dia inteiro na correria, como as pessoas falam, elas não têm condição de lidar com esse tipo de situação, a não ser uma vez ou outra no mês, no conselho de classe. Por outro lado, os pais que têm maior condição econômica, eles têm mais tempo, e por ter mais tempo, e também por estarem pagando, eles acreditam que têm o dever de fiscalizarem este conteúdo, que estejam de acordo com
à sua vontade. É claro que isso também não é algo linear. Todas as pessoas com maior condição econômica farão isso. Não. Existem pessoas com maior condição econômica que também não fazem isso. Mas é um fato que sim, a condição econômica influencia no desenvolvimento do aluno e também influencia na escola. Então, um fator social pode influenciar por assim dizer, na qualidade da participação da sociedade civil no ensino escolar. Muito bem, continuando sobre os condicionantes externos. No que concerne aos condicionantes externos, a escola pode se falar inicialmente das condições objetivas da vida da comunidade. Essas condições são mais um fator que influencia na participação, pois se referem ao modo como a comunidade vive. Muitas vezes, os pais não participam da escola não porque não querem ou pelos condicionantes citados acima, mas porque vivem em condições bastante precárias e após enfrentar um longo dia de trabalho, não possuem disposição para ir até a escola prestar sua participação. É enorme a quantidade de pais que trabalham o dia inteiro, pegam um transporte coletivo lotado e quando chegam em casa ainda precisam arrumá-la, cuidar das refeições do outro dia, ensinar a tarefa dos filhos e etc. Estes casos refletem nas causas da falta de participação que se constitui pela falta de tempo, pelo cansaço e pelas condições em que se encontram as famílias carentes no Brasil. Enfim, vamos lá. Este fator aqui, ele é interessante porque ele nos traz a noção de que existem os fatores sociais que estão ligados também a fatores econômicos, têm influência na vida escolar, não só dos alunos, mas dos pais desses alunos. E isso também vai trazer uma influência na gestão da escola. A gestão de uma escola, lembramos, ela é também composta pelos pais. E se estes pais não possuem tempo de participar da escola, eles também não possuem tempo necessariamente de acompanhar o conteúdo, de serem críticos a este conteúdo e de pressionarem em momentos necessários pela autonomia, como vimos, pela autonomia de recursos da escola. E nem também pode dar informações ou a sua participação sobre o direcionamento da verba, embora pouca, sobre o que deveria ser utilizado na escola. Ou seja, a escola, ela tem sim um determinante econômico. Um determinante econômico que vem tanto por parte dos pais, reflete-se na participação dos alunos, pois para um aluno que vive numa situação precária, este aluno necessariamente participa da escola, às vezes em função, que é um fato infelizmente, pela refeição. Então nós podemos pensar que a participação da escola por parte dos alunos e por parte dos pais destes alunos tem sim um fator econômico. E essa participação vai necessariamente vir a ter impacto na gestão socioeconômica, na gestão da escola sobre os seus recursos. Sobre os recursos e sobre o direcionamento, não só dos recursos humanos, mas dos recursos financeiros, mas dos recursos humanos. Da alocação de espaços, da alocação de pessoas e da preocupação e prioridade de alguns desses recursos para o atendimento destes alunos. O aluno que vai para a escola apenas para estudar, que não é o caso principal de vários alunos, este aluno, por exemplo, porque este aluno
tem que pensar que ele tem uma condição de vida razoável. Ele não vive numa condição tão precária. E por precariedade entra também aqueles outros condicionantes que eu falei, que são condicionantes de estrutura. Os condicionantes de estrutura. O caminho da casa deste aluno até a escola, ele é pavimentado, possui boa sinalização, possui água encanada, coleta de esgoto, coleta de lixo, semáforos, o trânsito ele é razoável, ele é intenso ou ele é pacato. Esses são fatores que influenciam na vida dos alunos. E por influenciar na vida dos alunos, também tem influência na vida dos pais desses alunos, que reflete na influência da gestão escolar. Por vezes, pensa-se por que uma escola ela tende a alocar os recursos de uma determinada forma e outras de outra determinada. Porque essa escola ela está inserida num tempo e num espaço que deve levar em consideração a comunidade escolar. A esse ponto também, eu quero destacar a diferença entre, por exemplo, as escolas que encontram-se na cidade e as escolas que encontram-se no interior. As escolas que encontram-se nas cidades, elas têm essa preocupação a depender de onde se encontram na cidade, se é no centro da cidade, áreas mais privilegiadas, ou se é na periferia, sobre, por exemplo, a condição da merenda escolar. Mas também tem que levar em consideração a participação das escolas do interior. As escolas interioranas, de cidades pequenas principalmente, elas possuem um caráter muito mais, às vezes, familiar do que as escolas de cidade grande. O que eu me refiro por caráter familiar? Há casos, por exemplo, de que os professores e os alunos são parentes, são tios, são primos de segundo, terceiro grau, ou que dentro de uma mesma sala os alunos possuam irmãos, possuam primos. Existem casos assim. E esses casos de uma escola mais familiar acabam tendo também uma influência social na gestão escolar. Porque uma escola mais familiar, mais próxima, em que os alunos e os pais eles possuem uma relação mais longa, de longa data, geracional, em que uns se relacionam com os outros, em que há parentes entre um e outros, pode-se ter também pode-se ter uma maior coesão sobre as necessidades da escola. É paradoxal, mas é compreensível que escolas do interior possuem uma condição maior de estrutura que algumas escolas da cidade grande. Isso se dá também por uma questão de demanda. Apenas para na cidade, por exemplo, no meu bairro mesmo tem 4 escolas. Uma cidade pequena que tem, por exemplo, 10 bairros, a cidade inteira terá 4 escolas. Só no meu bairro tem 4. Bom, mas também preciso pôr em conta essa situação. E também porque, por exemplo, por ter menos escolas do que aqui, a burocracia estatal, principalmente das escolas municipais, é muito menor. E por ser menor, os mecanismos de pressão são maiores, de modo que os recursos podem ser empregados com também menor tempo. Parece que não, mas isso acontece com uma frequência imensa. Eu ouvi uma notícia, não é sobre a escola,
mas como mostra como a participação da comunidade, ela pode influenciar fortemente na participação não só da escola quanto da comunidade em torno de um progresso. Recentemente eu vi a notícia sobre o aeroporto de Alto Alegre. Alto Alegre é uma cidade no Rio Grande do Sul. O nome do aeroporto mesmo é outro, mas não importa. Afinal, um nome complicado e fica como todo mundo conhece como o aeroporto de Alto Alegre. É um aeroporto que possui apenas uma linha aérea. Apenas uma companhia aérea utiliza este aeroporto. E por uma condição de segurança, a companhia aérea informou aos moradores que se não fossem feitas obras para melhoria de segurança, então, por exemplo, obras para escape, caso aconteça algum deslizamento do avião, obras para contenção de problemas, terraplanagem, enfim. Se isto não fosse feito, a companhia simplesmente pararia de operar esta linha na cidade. Então o aeroporto ficaria inútil. Estou destacando isso por quê? Porque, beleza, os moradores precisam desta linha aérea. Eles foram pelos caminhos legais. Chegaram até ao governo do estado. O governo do estado mandou para o órgão regulador do estado, isto é, do governo brasileiro, da União. E o pessoal falou assim, ó, estas obras, caso sejam realizadas dentro do tempo, vão levar 5 meses. Eles tinham até agosto para realizar essas obras. A companhia deu prazo até agosto, porque depois disso ficaria inviável para ela, por uma questão de segurança. E mesmo que a obra fosse feita, não é garantia de que a companhia voltaria a atuar ali. Ou seja, se fosse esperar pelos caminhos da legislação, da burocracia federal, eles não conseguiriam os recursos necessários para realizar essas obras do aeroporto. O que eles fizeram então? E aí, com a participação, por exemplo, da prefeitura, vários moradores. A cidade de Alto Alegre é uma cidade que trabalha com agricultura. Então, vários moradores ali, eles possuem tratores. Os moradores fizeram uma cooperativa entre si, conversaram com a prefeitura e a prefeitura conseguiu uma autorização especial, isto é, o prefeito ou algum representante deste conseguiu uma autorização especial junto ao órgão necessário, isto é, sabe-se lá o lobby, né, ou o caminho que eles tiveram que fazer para isso, para que eles mesmos fizessem as obras. A prefeitura financiou com uma parte dos custos, mas basicamente quem realizou a obra foram os moradores. A obra que iria levar 5 meses, caso fosse ser realizada, aí tem esse ponto também, foi feita em 5 dias pelos moradores. Agora, isso é um fato, tipo assim, o que isso tem a ver com a gestão escolar? Isso tem a ver o seguinte, a participação da comunidade na gestão escolar pode não só direcionar os rumos do currículo para uma participação mais coesa e uma participação e uma formação íntegra, lembra? Definição do que é íntegro é realizado pelo gestor pedagógico com participação dos pais. Então, não só pode ser realizado algo assim, como também pode vir a determinar o uso dos recursos, embora escassos,
mas também pela pressionar pela obtenção de novos recursos. Então, esse determinante socioeconômico não só tem influência na gestão da escola, como dos atendidos por esta escola. Enfim, esses são fatores que trazem reflexões importantes para a nossa visão do que é uma escola, ou do que é a gestão escolar. Eu acredito que fechou. Bom, este tema ele fecha aqui. O próximo tema será a natureza e a especificidade da organização do trabalho pedagógico escolar inclusivo. Esse aqui é um tema que nós vamos ter que ver com mais calma no outro vídeo.